Então, muito bom dia a todos. Todos temos consciência disso, na maior crise económica e social das nossas vidas, e nenhum de nós que aqui está assistiu até hoje a uma crise com esta dimensão tão brutal e com consequências muito graves na vida de todos nós, na vida de todos os portugueses. Também é verdade que os governos, decisores políticos, empresas, empresários, trabalhadores foram confrontados com a dimensão desta crise. Isso é um facto. Mas também é absolutamente decisivo que o Governo assuma as políticas, faça escolhas políticas que melhor respondam à necessidade das pessoas, de quem foi privado do seu trabalho, de quem ficou sem o emprego, das empresas que têm as suas portas encerradas neste momento. Esta é a missão do Governo, era isto que o Governo tinha e tem que fazer. Mas não é isso que o Governo está hoje a fazer. O Governo faz mais anúncios e propaganda do que apoios reais às empresas. O Governo está mais preocupado com a propaganda do que com o apoio real às pessoas e às empresas. Temos consciência que 2020 foi um ano muito difícil. É um facto, é verdade. Também temos consciência que 2021 está a ser um ano também difícil para todos e será também até final do ano um ano muito difícil. O PSD tem dito, e queremos reafirmar aqui hoje, nesta nossa conversa, que teve uma atitude e tem absolutamente responsável de apoiar todas as medidas que permitissem resolver os problemas e apoiar as empresas e os portugueses. Fizemos no orçamento suplementar, por exemplo, em que viabilizamos o orçamento suplementar, o que permitiu salvar, a ideia era esta, e penso que estava muito certo, salvar empresas, salvar empregos, garantir rendimentos às pessoas e garantir rendimentos também aos nossos gerentes, por exemplo, como bem se recordam. O que é que fez o Governo no ano 2020? Em 2020 o Governo não fez o que tinha que fazer. Não fez o apoio às empresas e aos empresários e à economia nos termos em que tinha que fazer. O orçamento, quer o orçamento para 2020, quer o orçamento suplementar, tinha uma autorização para despesa de apoio às empresas que o Governo não utilizou. Isto é uma escolha clara do Governo, é uma escolha de não apoiar a economia, é uma escolha de manter as empresas com grandes dificuldades sem utilizar os meios para os quais estava autorizado. O FMI refere, como sabem também, é público também, refere que Portugal é dos países com menor apoio orçamental no ano 2020. Portanto, há uma clara opção do Governo de não apoiar a economia numa fase mais difícil. Se me disserem assim, mas estava tudo bem, não era necessário apoiar as empresas, o déficit é menor, podemos estar de acordo. Não é o caso, como todos temos consciência disso, e, portanto, temos que, neste momento, de dizer que o Governo não fez claramente o que tinha que fazer. É uma escolha clara. Por isso, Portugal, já foi também referido várias vezes, ainda hoje na Comissão Social, o Sr. Ministro da Economia reconhece isso mesmo. 2021 será um ano de grande dificuldade para Portugal e será dos países que mais dificuldade terá em recuperar da situação económica que está. Mas o problema neste governo do Partido Socialista, é que não estamos perante uma circunstância apenas da pandemia, é mesmo um padrão que vem desde o início da sua governação. Portanto, há um padrão aqui de não apoio às empresas, não apoio à economia. Mas o que está em causa aqui nos apoios às empresas e à economia não é apenas os volumes, não é apenas o montante, é o tempo de resposta. O Governo o que tem feito sistematicamente é adiar os tempos de resposta, não responde no momento certo, e o que é que pode aqui acontecer? O que pode acontecer é que no final, quando for apoiar, já não temos as empresas e a economia a funcionar, não temos capacidade produtiva para voltar na fase de recuperação, de termos empresas capazes de responder às necessidades e, portanto, isto com efeitos claríssimos na economia, nas pessoas, no rendimento, no emprego e no desemprego, como todos sabem. Portanto, o que nós estamos aqui a dizer hoje, claramente, é que o Governo tem demonstrado uma clara falta de capacidade, até diria, podemos ir mais longe, uma grande incompetência na capacidade de resposta às questões que traduzem as dificuldades das empresas e da economia. Por isso mesmo, e vou-vos dar só apenas um exemplo. Como se recordam, mesmo em dezembro de 2020, portanto 9 de dezembro, e mesmo agora mais recentemente, janeiro, fevereiro, o Governo vem sistematicamente dizendo que apoiou 22 mil milhões de euros à economia. Isto não é verdade, já o dissemos várias vezes. Se nós somarmos tudo o que é endividamento das empresas, enfim, o endividamento traduz uma necessidade no momento, mas traduz também um encargo futuro para as empresas. E, portanto, o Governo chama apoios a endividamento, a maiores dificuldades futuras das empresas, isto para nós não são apoios. Portanto, o que nós estamos aqui hoje a fazer é dizer aos portugueses também e aos senhores
que vamos hoje mesmo chamar o Sr. Ministro da Economia e a Sra. Ministra do Trabalho às Comissões de Trabalho e de Economia, em conjunto, uma audição conjunta, para que de uma vez por todas falem verdade aqui no Parlamento, digam às pessoas, digam aos portugueses que tipo de apoios estão a ser feitos para a economia, para as empresas, que tipo de apoios são dados às pessoas, aos trabalhadores também, na área social, a quem mais precisa, a quem está em situações mais difíceis hoje perante esta crise. E, portanto, o que dizemos claramente é que é o momento de nós reavaliarmos, vermos o que é que o Governo está a fazer. O Governo tem que vir dizer aqui ao Parlamento, mas responder claramente o que é que está a fazer diferente, porque o que está a fazer, nos termos em que o está a fazer, não vai levar a bom porto. E, portanto, temos uma grande preocupação com o país e com os portugueses e com as empresas. É esta a nossa preocupação hoje. E, portanto, esta nossa declaração é de grande preocupação com o futuro e de obrigar o Governo a alterar a sua rota, a alterar a forma como está a conduzir as políticas e vir dizer ao Parlamento e aos portugueses o que é que está a fazer. Agora podemos estar disponíveis para qualquer questão que queira colocar. Vou dar um exemplo concreto. Por exemplo, vou dar um exemplo concreto. Há várias entidades, por exemplo, a Aresp, a CIP, a CCP, têm vindo sistematicamente a dizer que os apoios não estão a ser feitos nos termos em que devem ser feitos. Vou dar um exemplo concreto. Por exemplo, a Aresp, na restauração e similares, 38% das empresas não efetuaram candidatura ao apoiar.pt, diz a Aresp e com razão, dos quais 6 a 7% não cumprem requisitos de acesso. Isto é um exemplo claro de que, quando nós criamos limitações às empresas que foram obrigadas a fechar perante a pandemia e perante as circunstâncias, o Governo, nas circunstâncias, obrigam a fechar. E depois criam-se limitações para o acesso. Isto não pode ser. Isto tem que ser esclarecido, tem que ser claramente respondido, porque as empresas, as condições que tinham no momento em que fecharam, são as mesmas que vão ter quando abrirem. Portanto, ou apoiamos quem está com dificuldades, ou temos aqui uma grande dificuldade. Portanto, estas decisões de não apoiar a totalidade das empresas é uma dificuldade. Portanto, penso que ao Governo compete responder e esperemos que o Governo tenha respostas claras para as empresas. Mais questões que queiram colocar? Passava a palavra aqui ao Sr. Deputado Gustavo Norte também para... Muito obrigado, bom dia a todos. Eu creio que o Governo, desde o início dos apoios, cometeu 3 erros clamorosos. O primeiro erro tem a ver com falhas graves do ponto de vista legislativo. Houve exclusões não fundamentadas de que são exemplo os sócios gerentes, o programa de apoio às rendas, a exclusão dos microempresários sem trabalhadores a cargo, e isso, como se verifica, representa uma franja muito significativa do tecido económico e social português. E se nós somos um dos países que tem uma quebra maior do PIB e somos um dos países que mobiliza menos apoio, então não é preciso ser matemático para conhecer quais é que são os resultados desastrosos que uma política desta natureza pode revestir-se. Há outros aspectos que são graves, porque, como o Sr. Deputado Afonso Oliveira dizia, e bem, não tratamos apenas da questão do volume de apoios, tratamos também da questão do tempo dos apoios. Porque há empresas que têm dificuldades acentuadíssimas, que já não dispõem hoje da almofada de liquidez que tinham disponível a quando do surgimento da pandemia e que agora precisam que esses apoios cheguem a tempo piores. E aquilo que verificamos são não apenas atrasos nos pagamentos em apoios que foram apresentados em 2020 e que hoje ainda não estão globalmente cumpridos, como também insuficiências graves do ponto de vista da resposta da administração pública que acabam por colocar empresas que acorreram aos apoios, que cumprem todos os requisitos, sem beneficiar desses apoios, porque neste momento não há resposta e o edifício burocrático administrativo do Estado claudicou sem assegurar essa pronta resposta às empresas. E, portanto, há estas 2 dimensões que são dimensões essenciais e que depois, obviamente, traduzem aquilo que foi afirmado pela União Europeia e corroborado pelo FMI, que nos dá conta que Portugal, em 2020, foi um dos países que apoiou menos e que
expectavelmente, em 2021, segundo os dados que foram públicos da União Europeia, venha a ser o quarto que menos venha a apoiar a economia. Isso dá-nos... Há um conjunto de exemplos, e eu posso aqui, de forma muito sucinta, traduzi-los, porque creio que dá aos senhores jornalistas a oportunidade de conhecer uma listagem que não é exaustiva, mas que representa bem. Por exemplo, o programa Apoiar Rendas foi anunciado em novembro, foi apresentado publicamente no dia 9 de dezembro e até hoje não há uma única renda que tenha sido paga. Na altura, a dotação orçamental correspondia a 300 milhões de euros, mas, de facto, o aviso que foi aberto corresponde a 150 milhões de euros. E ainda há estorvos no acesso aos apoios, designadamente atendendo à obrigatoriedade dos contratos terem que estar registados nas finanças, o que muitas vezes, o que não depende do arrendatário, depende sim do senhorio, e se o senhorio não o fizer, o arrendatário está excluído. Outras formas contratuais, como a cessão de exploração ou contratos de prestações de serviços que existem na restauração, nos snack bars, em outras atividades económicas e que também estão excluídos. Isto é um exemplo. As empresas criadas a partir de março de 2020 e que não dispõem de comparação homóloga, não dispõem de comparação homóloga, estão excluídas a menos que estejam a cumprir o dever de encerramento que lhes foi imposto. Todas as outras, que são essenciais para o país, porque nós temos que renovar o nosso tecido económico e social à luz das empresas que foram encerradas, estão neste momento excluídas. Por exemplo, a questão dos empresários em nome individual sem trabalhadores a cargo que estão excluídos do programa a apoiar. Ora, fará algum sentido que estas pessoas que têm que pagar luz, água, têm que pagar as rendas, estejam excluídas? Não faz sentido. E há coisa de um mês, não era apenas os empresários em nome individual sem trabalhadores a cargo que estavam excluídos, eram também os empresários em nome individual com trabalhadores a cargo, desde que tivessem contabilidade simplificada. E, portanto, era um universo vastíssimo de pessoas que durante meses a fio tiveram excluídos dos apoios sem que houvesse qualquer razão fundamentada que os devesse excluir. E, portanto, há um conjunto de aspectos que os senhores jornalistas, se entenderem, eu depois posso-vos relatar de forma mais minuciosa, que dão abrigo a esta interpretação de que o governo tem sido incompetente na resposta, que os cidadãos têm que ler sempre as letras minúsculas, porque há uma dissonância absoluta entre aquilo que é anunciado e o universo expectável de apoios, por comparação àqueles que de facto podem vir a ser apoiados e cumprem todas as regras. Deixe-me dizer uma resposta à sua questão. Percebemos bem a sua questão. Nós estamos preocupados sempre com o déficit e com a dívida. Quer dizer, essa questão nunca, ao PSD, se há partido que não vale a pena colocar essa questão, é a nós. Porque a nossa resposta é que estamos sempre preocupados com isso. Agora, às vezes há prioridades que têm que ser assumidas e, portanto, quando o Orçamento de Estado para 2020 e o Orçamento Suplementar para 2020 também, é aprovada uma autorização que permite apoiar mais as empresas, a pergunta que lhe faço, que todos nós fazemos e vale a pena colocar, é se temos a hipótese de apoiar as empresas, é para isso que existe esse esforço orçamental, porque é que não o fazemos? Se as empresas no dia seguinte funcionarem todas muito bem, estamos todos de acordo, não é o caso. E, portanto, o que está a acontecer é que teremos gravíssimos problemas, empresas que não vão abrir, estão fechadas, não vão sequer abrir, problemas gravíssimos de desemprego, capacidade de reagir a seguir, como já foi dito aqui hoje na nossa conversa. E, portanto, a nossa capacidade de responder a seguir em termos económicos também resulta da capacidade que o Governo e o país tenha de colocar esse dinheiro nas empresas e não apoiar as empresas. Essa é a nossa preocupação. Portanto, evidentemente, estamos preocupados sempre com a dívida e com o déficit, que é uma preocupação que temos todos, e bem, e temos que a ter. Mas, repare, a dívida, o ano passado, 2020, cresceu 20 mil milhões de euros. Não foi por causa de falta, não é por apesar de haver pouco apoio, houve um grande crescimento da dívida, portanto. Muito bem, eu passaria só mais uma questão para colocar, mas eu gostaria de, só para a questão dos apoios também, a minha colega Clara Marques Mendes também poderá dar aqui alguma explicação adicional.
De uma forma muito breve, acrescentar àquilo que foi dito relativamente aos apoios à economia, aos apoios às empresas, é importante perceber, e o Governo está a falhar com o apoio às pessoas. Nós temos recebido várias denúncias, inclusive queixas também têm sido feitas à Senhora Provedora de Justiça, que também já chamou a atenção ao Governo, que tem havido atrasos sucessivos no pagamento do apoio extraordinário que foi criado para apoio aos rendimentos das pessoas. O que é que acontece? Acontece que esses pagamentos não estão a ser efetuados atempadamente e mais, está a acontecer, ainda hoje foi noticiado, que esses pagamentos estão a ser feitos, não se percebe qual o critério, a uns trabalhadores, a umas pessoas vão ser feitos agora até o final deste mês, segundo anunciou o Governo, outros vão receber em março e os outros não sabem quando vão receber. E, portanto, nós não conseguimos perceber este critério. É importante que o Governo venha à Assembleia da República explicar, porque foram criadas expectativas às pessoas e, portanto, estão a ser expectativas frustradas que aliam a esta dificuldade que as pessoas estão a viver. E há um outro conjunto de aspectos que é importante que o Governo venha explicar ao Parlamento, porque o Governo tem de ser claro com aquilo que legisla e tem de ser claro com as orientações que dá aos serviços, porque tem havido, e certamente estarão cientes disso, tem havido muitas situações em que a Segurança Social, porque a lei não é clara, tem uma determinada interpretação. Depois vem o Governo fixar uma outra interpretação. Enquanto andamos aqui na fixação de interpretação, as pessoas estão sem rendimentos. Isto não pode continuar e neste momento o Governo está a falhar com as pessoas e não pode falhar com as pessoas. Essa é uma preocupação central que o PSD tem e neste dever de fiscalização, por isso é que também, e sendo que uma grande parte destas medidas são implementadas pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, entendemos que a Sra. Ministra do Trabalho também deve vir ao Parlamento explicar o porquê e como vai resolver, sobretudo, quando é que as pessoas vão receber dinheiro. É isso que mais importa, é dar essa nota às pessoas de quando é que vão ter o apoio que está na lei. Muito obrigada. Sim, a ideia é uma ação conjunta, porque ganhamos todos com essa informação, não é? É uma intenção claríssima de trazermos ao Parlamento a Ministra do Trabalho e o Ministro da Economia em simultâneo para percebermos todos, de forma clara, falando verdade às pessoas, verdade aos portugueses, verdade ao Parlamento, por forma a percebermos todos que tipo de apoio real chega às empresas. Anúncios nós já os conhecemos, PowerPoint também já conhecemos alguns e, portanto, precisamos mesmo de apoio real e informação. Sim. Será hoje votado nas comissões. Posso já avançar a informação? Tive agora a informação que acabou de ser aprovado. Portanto, tivemos agora a informação que nós estamos com reunião da Comissão de Trabalho e Segurança Social, onde este requerimento foi apresentado na parte da audição da Sra. Ministra do Trabalho e, portanto, tive a informação dos meus colegas que foi aprovado com os votos contra do Partido Socialista. E à tarde será submetido na Comissão de Economia. Esperemos também seja aprovado. Que é o que faz sentido ser aprovado, porque esclarecimento é sempre o que precisamos. Vocês têm mais alguma questão para colocar? Não? Muito obrigado pela atenção. Obrigado.